Vamos ler o primeiro texto bíblico, Lucas 12. Nós vamos ler a partir do verso 22. Lucas 12, 22. Que diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Vou repetir: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Verso 24. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem. Você pode repetir essa palavrinha? Não busquem. Veja que a Bíblia não está dizendo que não é para você não buscar. Ela está falando para você não buscar ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Palavras de Jesus. Vá ao Salmo 37. Palavras do poeta, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, e provavelmente um dos mais negligenciados da Bíblia. Salmo 37 diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja de gente ruim, dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ela sempre cumpre o seu propósito. Que as nossas mentes e corações estejam cativos dessa palavra, que gera vida, Senhor. Gera vida em nós.
até mesmo em algum vale de osso seco, que precisa receber vida hoje. Gera vida, Pai. Renova-nos, alimenta-nos com a Tua palavra e gera fé no nosso coração, que vem pelo ouvir. E que a gente apenas não ouça, mas internalize no nosso coração. E ela se torne rios de água viva, que flui do nosso interior. Faz isso, por Tua misericórdia e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amados, gostaria de começar essa mensagem de hoje pedindo que você fizesse um exercício de pensar adiante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Onde é que você espera estar daqui a 80 anos? Hã? Daqui a 80 anos. Onde é que você espera estar? As respostas são mais variadas aqui. Um no céu. O outro falou, sei lá, debaixo da terra, talvez. Não importa muito o que você disse nesse primeiro momento. O fato é que daqui a 80 anos, tudo aquilo que é preocupação para você hoje e agora, não vai fazer mais o menor sentido. Todas as coisas que estão como preocupação para você hoje, daqui a 80 anos, não vai adiantar muita coisa. Sabe aquela vida profissional que você quer muito, e talvez, se possível, ganhar bastante dinheiro, e ser um profissional bem sucedido? Pois é, esse dinheiro, daqui a 80 anos, ele não vai adiantar muita coisa. Sabe a sua casa e o seu carro que você está lutando e talvez lutando com todas as forças para ter? Pois é, daqui a 80 anos, provavelmente outra pessoa vai estar morando nela. E talvez não seja nem as pessoas que você gostaria que herdasse de você. Para ser sincero, pode ser até uma pessoa que você nem goste dela, que vai estar usando as suas coisas, os seus bens, as coisas que você está se preocupando hoje. Fazendo esse exercício, que eu talvez assustei você um pouco, talvez eu tenha assustado você um pouquinho nesse começo de mensagem, mas fazendo esse exercício da gente pensar um pouco para frente, quais são as coisas, ou talvez qual é a coisa que mais preocupa você hoje? Tenta fazer aí um exercício de reflexão você mesmo. O que é que mais te preocupa hoje? Seja lá o que veio na tua mente agora, provavelmente isso que mais te preocupa é algo que exerce mais pressão sobre a sua vida. Provavelmente você está vivendo por isso. Você está direcionando o seu melhor tempo, o seu melhor esforço, a sua melhor inteligência em direção a isso que está na sua mente aí. E a palavra pressão parece fazer parte de todas as áreas da vida da gente atualmente. É ou não é verdade, gente? Tem gente aqui que passa pressão no trabalho? Só um pouquinho? Tem gente aqui que passa pressão na própria família? Pastor, o senhor não sabe o que é esse negócio de família? Não, eu sei, sim, eu tenho também. Às vezes não é mais fácil lidar com os de fora? Hã? Com o de fora você fala uma vez, 2 vezes entende. Na família é sempre assim? Faz 10 anos que você está falando, né? Pois é, pressões. A gente sente pressão nos relacionamentos? Claro que sente. A gente quer agradar as pessoas. E o fato de querer agradar as pessoas gera pressão para cima da gente. A gente sente pressão em relação ao pecado? Claro que sente. Se você é humano, você sente pressão para pecar. Seja em qualquer situação da vida, você sente pressão para isso.
A gente sente pressão por causa da idade? Não, né, gente? Isso não, né? Esse negócio da idade está chegando, ou a idade já foi, né? A gente experimenta isso no dia a dia, e essa pressão tem a ver com as coisas que são muito importantes para a gente. Eu comecei essa fala desse jeito porque a Bíblia tem muito a dizer a respeito de pressão. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de coisas que nos preocupam. E deixa eu dizer a você, pressão não é coisa só ruim, não. Inclusive, conforme a Bíblia, alguns níveis de pressão são fundamentais para a gente funcionar bem. Se a gente não tivesse pressão por algumas coisas, você não se desenvolvia nunca. Por exemplo, se a gente não tivesse pressão para pagar as contas, você não ia trabalhar. Ou ia tentar trabalhar o menos possível. Se você não tivesse pressão por causa da sua saúde, você não ia se sujeitar a alguns sacrifícios. Porque não tinha pressão. Então, alguns níveis de pressão faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente se desenvolver. Mas há outro tipo de pressão que simplesmente são resultados de equívocos da vida. E esses equívocos, eles estão reunidos e basicamente em duas áreas, conforme Jesus e conforme Davi, que nós lemos nesses textos bíblicos aqui. A primeira é que a gente experimenta pressão por causa de decisões equivocadas na vida. São aqueles problemas criados porque a gente não pensa. Deus deu uma mente para a gente, mas às vezes a gente não gasta ela. Para ser sincero, alguns de nós estão com a mente quase intacta. Faz tempo que não usa muito. Se for dar uma olhadinha lá, tem umas telinhas de aranha. E Deus deu para o crente e para o não crente. Deu para o cristão e deu para o não religioso. Você tem que usar a sua mente, e usando bem a sua mente, você vai tomar decisões melhores. Mas a Bíblia vai informar também que a gente toma decisões equivocadas porque a gente simplesmente ignora o que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, nós lemos um verso agora, que o salmista Davi, no verso 5, capítulo 37, ele vai dizer assim: entrega o teu caminho ao... A gente sempre está entregando o nosso caminho ao Senhor? Eu suspeito que grande parte das vezes não. Aí a segunda parte é confia nele. É sempre que a gente está confiando em Deus? A gente confia num monte de gente, confia em seres humanos, a gente confia em instituições, mas a gente tem um pouco de dificuldade nesse negócio de confiar em Deus. E esse é um dos motivos que a gente toma decisões equivocadas e sofre pressão por causa disso. O outro motivo que a Bíblia ensina, a gente sofre pressão simplesmente porque a gente não toma decisões. A situação está na frente da gente e a gente fala assim: eu vou empurrar com a barriga. Só que amanhã você tem essa decisão que você não tomou e tem mais uma decisão nova. Aí a gente também não toma decisão, vai para o terceiro dia. Quantas decisões você tem que tomar agora? 3. E 3 decisões vai exercer pressão sobre você 3 vezes mais. Sabe, uma das coisas que a Bíblia ensina a gente tem dificuldade de dizer, é uma palavrinha com 3 letrinhas chamada não. Tem coisas na vida da gente que a gente tem que aprender a falar. Só a gente, ouvindo o que as Escrituras dizem, a gente já vai eliminar boa parte de pressões da vida da gente. Começa a olhar para a sua vida, quantas vezes você não podia fazer uma coisa e você não conseguiu dizer não. E aí você falou: eu vou ver. Você falou vou ver, você já se comprometeu. A pessoa do outro lado entendeu, ele vai dar um jeito. E sabe qual é o problema disso? É que quando a gente diz sim para tudo, as pessoas vão jogando as responsabilidades delas
Adivinha para quem? Para você. E a Bíblia está dizendo, inclusive, que o fato da gente não tomar decisão, a gente traz pressão para cima da gente. Isso decorre porque a gente tem dificuldade de identificar o que é principal na vida e o que é simplesmente acessório na vida. Lucas 12, a gente vai ver Jesus ensinando os seus discípulos, dizendo o que é principal na vida. Coisas que você tem que gastar tempo, que você tem que se dedicar. E coisas que são importantes, mas não são principais. Elas são acessórias. E nas palavras de Jesus a gente vai ver que grande parte das pressões do dia a dia, a gente está vivendo porque a gente gasta tempo com o que é acessório e deixa de gastar tempo com o que é principal. A gente inverte essa posição e ao inverter, a gente começa a virar aquilo que a gente poderia chamar de uma panela de pressão ambulante. Dá uma olhadinha para quem está perto de você assim, vê se você está enxergando aquele pino da panela de pressão quase fazendo um barulho assim. Apitando. Se aquecer mais um pouquinho, olha, tem que chamar o bombeiro. Grande parte do que a gente está identificando como pressão na vida, Jesus vai dizer que é porque a gente está colocando o esforço em coisas que são acessórias, são importantes. Não é que elas não são importantes, elas são, mas elas são acessórias. E não nas coisas principais. Vocês vão entender agora por que eu comecei essa mensagem perguntando para você, aonde que você vai estar daqui a 80 anos? Porque a sua resposta vai depender de como você olha a eternidade. Deixa eu explicar isso melhor para você. A gente organiza a vida da gente de acordo com que a gente enxerga a eternidade. Veja só, se eu não acredito em Deus, se eu não creio que Deus existe, se eu não creio que há um Deus bom e justo, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho melhor. E se eu vou viver assim, eu vou fazer tudo para maximizar o meu prazer e os outros que se explodam é muito forte, né? Mas os outros que se virem. Deus não existe, esse negócio de justiça é conversa para boi dormir. Então, se eu acredito que na eternidade não tem nada lá do outro lado, eu vou fazer um jeito aqui de viver o meu maior prazer possível. Tem gente vivendo assim ou não tem? E não são poucos. É um jeito de olhar para a eternidade. Se eu creio que eu sou uma máquina biológica, que tem uns processos químicos acontecendo, e daqui a pouco eu morro, e tudo isso vira pó, e não tem uma alma e um espírito, que eu me comunico com Deus e que é a eternidade, eu vou viver a minha vida tentando maximizar o meu prazer corporal. Já que essa máquina daqui a 80 anos vai deixar de existir, então pau na máquina. Faço tudo que tem vontade. Entrego o meu corpo para fazer o que for possível. Isso é uma visão de vida, como você enxerga a eternidade. Quer ver outra coisa que a gente quase não fala muito entre os evangélicos? Se eu não creio que um dia Jesus voltará na história e corporalmente, então eu vivo a minha vida irresponsavelmente. Eu vivo de qualquer jeito. Que essa história que Jesus vai voltar um dia é coisa dos crentes. Se eu penso assim, eu não penso em Deus como justo juiz, como a Bíblia explica que um dia Ele voltará e julgará todos os atos dos seres humanos e das nações, e tudo vai ser colocado numa balança. E o que você fez da sua vida e o que eu fiz da minha vida estará diante de Deus. Se eu não creio nisso, eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Você percebeu como a eternidade determina o que você pensa hoje? Determina com o que você se preocupa hoje? E mais importante,
com aquilo que exerce pressão sobre você. Deixa eu fazer mais uma pergunta inconveniente para você. Se você soubesse, se fosse dado a você conhecer, que você morreria amanhã, meio-dia, quais coisas você se preocuparia de agora até amanhã, meio-dia? Tenta imaginar aí. Parece que mudou um pouquinho aquela resposta que eu nem sei qual é, que você deu na primeira pergunta. Porque agora você já está diante de informações do livro da vida. Ele já colocou você numa posição que você tem que se posicionar diante da vida. E é disso que Jesus e Davi, eles estão falando. Jesus em Lucas 12 e o salmista no Salmo 37. E eu queria aproveitar esse começo do ano para que você olhasse para a palavra de Deus e reordenasse o que é principal na sua vida e o que é importante, mas é acessório na sua vida, não é principal. E se eu e você conseguirmos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai desarmar muitas bombas que estão dentro de nós quase explodindo já. A gente será capaz de entender o que Jesus disse quando ele diz assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é. Então por que é que os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, estão vivendo com tanto peso nas costas? A gente só chega a uma conclusão: esse fardo não é o de Jesus. Porque o de Jesus chega leve. Se a gente está com outros fardos, não é o de Jesus. E por que é que tem muita gente vivendo com a culpa, esse jugo? Bem, se o jugo é muito pesado, não é o de Jesus. Porque o jugo de Jesus é suave, é leve. Então nós estamos dentro de situações aqui. O que eu gosto em Jesus é que Ele coloca você para tomar uma decisão. Quando você lê a Bíblia, quando você examina a palavra de Deus, não tem como você ficar indiferente a ela. Você tem que se posicionar. E se a gente perguntasse hoje aqui, se Jesus estivesse fisicamente aqui, e Davi também, diferença entre 1.200 anos de um para o outro, a gente perguntasse assim: Jesus, ajuda a gente aqui e diz para a gente o que é principal na vida e o que é acessório, para a gente lidar com as nossas pressões. Aí o Davi, que estaria do lado, falou: peraí, eu tenho a dizer também. Eu acho que eu posso ajudar isso, porque eu vivi essas pressões. E a partir do momento que eu organizei a minha vida conforme a palavra de vida, eu consegui descobrir coisas incríveis sobre Deus e sobre a vida. E se a gente perguntasse para Jesus e para o salmista hoje aqui, o que é principal na vida? Ele diria assim: em primeiro lugar, confie no Senhor e faça o bem. Salmo 37. Vou repetir: confie no Senhor e faça o bem. Por que a Bíblia diz no mesmo verso que essas duas coisas precisam andar juntas? Porque elas precisam mesmo. Você tem que confiar em Deus para poder fazer o bem. E para você continuar fazendo o bem, você precisa confiar em Deus. Senão você não vai continuar fazendo o bem. Salmo 37 vai nos ensinar que confiar no Senhor indica fé. Eu só confio em Deus por causa da fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo... Sabe o que vocês estão fazendo aqui hoje à noite? Vocês estão produzindo fé no coração de vocês. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. Eu preciso da fé, ouvindo a palavra que me alimenta, para eu fazer o bem. Agora veja que interessante. Se você só tiver fé e não agir para fazer o bem, você vai ser um teórico da religião. Você vai saber um monte de coisa sobre a religião, mas a sua vida não vai se traduzir nisso.
Mas talvez alguém falasse assim: mas e se eu fizer boas obras? Sei lá, eu vivo a minha vida por aí, quando der eu faço alguma coisa, e não precisar desse negócio de ouvir a palavra de Deus para gerar fé no meu coração. Quando alguém tenta fazer isso, vai descobrir uma coisa que a Bíblia também ensina: fazer o bem de forma bem feita também cansa. Cansa ou não cansa? Parece que alguém tem dúvida aqui de que fazer o bem cansa. Talvez você não esteja fazendo o bem muitas vezes. Porque se você estivesse fazendo, você ia concordar que cansa. Quando você ajuda uma pessoa que não merece uma vez, faz isso segunda vez, faz a terceira, como é que você está na quarta vez? É por isso que fazer o bem cansa e você precisa da fé para alimentar você para continuar fazendo o bem. Então, levanta sua mão comigo e fala assim: Senhor, eu acho que eu entendi isso. Preciso confiar no Senhor para gerar fé e fazer o bem. Mas para eu fazer o bem, eu preciso me alimentar da fé. Senão eu canso de fazer o bem. Tem gente cansada de fazer o bem aqui? Que bom que você está sendo alimentado pela fé. Aí amanhã você vai olhar uma coisa que você falou: mas eu já fiz pela 5ª vez. Mas eu ouvi ontem que a fé me alimentou, que eu preciso continuar fazendo bem. E eu vou fazer o bem para a glória de Deus. Por que é que a gente continua fazendo bem? Interessante que Davi vai dizer: não se aborreça por causa dos maus, e não tenha inveja dos perversos. Eu acho muito interessante esse texto bíblico. Porque Davi vai dizer assim, que tem hora na vida da gente, que a gente olha um sujeito mau se dando bem, e a gente parece que quer invejar essa pessoa. Você olha e fala assim: puxa, eu oro, esse cara não ora. Eu dou o dízimo, esse cara não dá o dízimo. Eu tenho a vida com Deus há 10 anos, esse cara nem fala em Deus. E parece que a situação dele está melhor que a minha. Davi está falando que tem hora na vida da gente, que a gente olha o perverso, olha que coisa estranha. A gente pode sentir inveja do perverso. Mas daqui a pouco ele se recompõe e fala assim: não. Isso é a visão humana, mas Deus não vê como o ser humano vê. O ser humano vê uma coisa, Deus vê o amplo. Sabe o que isso quer dizer? Que as coisas que você está vendo hoje, está exercendo pressão sobre você, é você que está vendo. Deus está vendo alguém passando na olaria de Deus para sair um vaso novo, cheio de bênçãos para dar e ministrar. É isso que Deus está vendo. E é por isso que eu encorajo você: faça o bem. Pastor, e quando eu cansar de fazer o bem? Alimente-se da fé. E quando eu alimentar da fé, o que eu faço? Vai fazer o bem. Então você entra num círculo virtuoso. Diga assim comigo: a fé me faz fazer o bem. E fazer o bem exige que eu tenha fé. Assim eu cresço sempre, para a glória de Deus. E sabe por que você deve confiar nisso? Porque Deus prometeu abençoar quem age assim. Aí você falaria assim: mas pastor, por que eu devo acreditar nisso? Não, você não deve acreditar em mim. Você deve acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz a respeito das palavras de Jesus assim: passarão os céus, mas as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, jamais passarão. Amém, gente? Diga para quem está perto de você assim: olha, confie em Jesus. Você não vai se decepcionar. Pode passar tudo, mas a palavra dele permanece. Vamos perguntar de novo para o Davi e para Jesus. Você está vendo Jesus aqui? Está vendo ou não está? Não sou eu não. Jesus. Pois é, ele está espiritualmente entre nós. Mas nós concordamos aqui que a gente está perguntando para ele. A gente perguntaria: qual é a segunda coisa essencial da vida? E ele diria assim para a gente: cultive a verdade. E não ande rápido demais. Porque é isso que esses textos estão nos ensinando.
Não abra mão da verdade. Pastor, e quando a verdade for inconveniente? Não abra mão dela. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei, e Jesus também sabe disso. Mas Ele ensinou que a gente precisa falar sempre a verdade. Mas sempre a verdade significa sempre falar a verdade em amor. Porque se você falar a verdade e falar sem amor, você vai machucar um monte de pessoa. Mesmo falando a verdade. E se você só falar amorosamente e esquecer de falar a verdade, você vai ajudar a pessoa a se perder do mesmo jeito. Então as duas coisas precisam andar juntas. E aí a Bíblia coloca eu e você diante de um tribunal moral e fala assim, sabe por que você precisa falar a verdade? Porque tanto a verdade quanto a mentira tem um pai. Se você vive pela verdade, você tem um pai. Se você se acostuma com a mentira, você também tem um pai. Deus é o pai da verdade, mas tem um pai da mentira também. Quem é o pai da mentira? Então quem não vive pela verdade já escolheu um pai aí. E não é um pai legal. Porque a Bíblia diz que esse sujeito que é o pai da mentira, ele veio para roubar, matar e destruir. Você precisa escolher de quem você é filho. E como é que a gente escolhe? Andando na verdade. Aí talvez você pensasse assim, pastor, então eu vou caminhar e vou o mais rápido que eu puder. A Bíblia fala, não. Calma. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Entender o que a Bíblia está dizendo em Eclesiastes tem sido motivo de gente lidar bem com as pressões e tem sido motivo também de gente lidar mal com as pressões. Porque da mesma forma que nós temos a garantia de que não nos sobrevirá tentação maior do que você pode resistir, é uma garantia bíblica. E eu queria que você repetisse isso comigo, para você não esquecer. Diga assim, a Bíblia diz que eu não vou experimentar tentações maiores do que eu posso suportar. Isso quer dizer que eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Não deixe Satanás colocar na sua mente que você não pode resistir tentações. Você pode. Você pode. Pastor, não, mas a coisa está pegando fogo. Mas você pode. Se você buscar a Deus, você pode. É o que a Bíblia está garantindo aqui. E é por isso que é um tempo para todas as coisas. Mas o tempo de Deus tem um outro efeito também. Há coisas que Deus quer trazer como bênção para a vida da gente, que não pode chegar de uma vez, senão você não aguenta também. Se Deus trouxer para você tudo que você está orando ao mesmo tempo, acredita em mim, você não vai segurar a peteca. Muitas pessoas na Bíblia experimentaram isso. Quer ver um sujeito que antecipou as coisas de Deus e queria resolver do jeito dele? É um cara chamado Sansão na Bíblia. Ele queria passar na frente de Deus. Deus tinha um plano para ele. Mas ele também tinha um plano para a vida dele. E você conhece a história, eu não preciso dizer aqui. Como terminou a vida de Sansão. De um grande líder reconhecido por todas as nações em voltas. Ele termina a vida dele literalmente como um palhaço. Fazendo os filisteus rirem numa festa regada a muita bebida. Então diga assim comigo, Senhor, me ensina isso. Tudo tem um tempo. Não deixa eu passar na sua frente, não. Não quero me tornar um palhaço. Pesado isso, né, gente? Mas é a palavra de Deus. E a gente vai aprendendo que cultivar a verdade e não andar rápido demais vai ensinar a gente a não experimentar pressões quando não é a hora de você experimentar pressões. Veja, quando a gente antecipa eventos na vida da gente, a gente experimenta pressões que não estava na hora de a gente lidar com elas. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Dou. Por que a Bíblia fala, por exemplo, que o sexo é pro casamento e a pureza é para a juventude?
Porque o sexo não é porque um padre resolveu que o sexo é pecado antes do casamento. Nem um pastor resolveu. Tem um sentido poderoso. Porque o sexo é procriação na Bíblia e é tornar-se uma só carne na Bíblia. Quando a gente infringe essa lei espiritual de Deus, sabe o que acontece? Uma gravidez indesejada. Era hora de ter aquela pressão? Não era. Percebe como a Bíblia é muito prática. Se você antecipa isso, você antecipa as pressões. Por exemplo, tem muitos de nós que começam a trabalhar como office boy, e eu comecei, mas a gente quer trabalhar 1 ano e se tornar o diretor da Coca-Cola. E não tem a menor ideia o que experimenta um presidente da Coca-Cola com pressão. Não está na hora de você experimentar essa pressão. Se você antecipa isso, vai vir pressão sobre você que você não vai conseguir lidar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, destampa essas panelinhas de pressão da minha vida. Amém, gente? Perguntamos para Davi: Davi, o que é essencial na vida? Ele diria para a gente: dê prioridade a Deus. E viva pelos valores do reino de Deus. E a gente perguntaria: Davi, por que isso? Ele vai falar: porque Deus e os valores do reino de Deus são eternos. As outras coisas são passageiras. Jesus ensinou que a gente poderia ser chamado de amigos deles com uma condição. Olha uma perguntinha inconveniente para mim e para você. Você é amigo de Deus? Não, vocês estão com medo de responder, né? Vocês são amigos de Deus? Então vamos fazer a prova se eu e você somos amigos de Deus. Jesus vai dizer assim: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu mando. Em outras palavras, se me obedecerem. E aí, somos amigos de Deus? Parece que já diminuiu, né? Quando a gente é confrontado com a palavra, o bom é isso. Que a gente tem que se posicionar. Você não fica confortável, você tem que se posicionar. É por isso que o Davi diria para a gente assim: você colocou Deus como a sua prioridade? Se você colocou Deus como a sua prioridade, Ele se tornou seu amigo. Mas como é que você sabe que é amigo de Deus? Se você está obedecendo Ele. Porque senão você está enganando a você mesmo. E a gente perguntaria: Jesus, o que mais o Senhor ensinou para aqueles discípulos como principal da vida? Ele diria assim para a gente: submeta todos os seus planos a Deus e confie nele. Você sabe, quando a gente lê o Salmo 37, há uma tendência da gente achar, quando a gente lê assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu tenho a impressão que esse é um dos textos mais mal entendidos da Bíblia. Porque eu tenho visto gente interpretar assim. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e eles dizem assim para mim: pastor, eu estou orando muito tempo sobre um negócio, aí umas coisas difíceis da vida. Quanto tempo? 15 anos, pastor. Eu falei: puxa, muito tempo, né? Então agora eu resolvi entregar na mão de Deus. Você está orando 15 anos por uma coisa e agora você resolveu entregar na mão de... Está na mão de Deus, pastor, agora. Será que não deveria estar na mão de Deus desde o começo? E esse não é justamente o motivo pelo qual a coisa não está se resolvendo? Aí você, talvez do outro lado, tem outras pessoas que falam: ah, entendi, pastor, então o negócio é eu colocar tudo na mão de Deus e eu não ajo mais. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é para você fazer planos. Faça projetos de vida. Construa projetos, não fique parado não. Mas você não pode esquecer de submeter a Deus os seus planos. Senhor, isso tem a ver com o teu propósito para a minha vida? Será que isso não é um engano do meu coração? Será que isso não é impulso do meu coração? Será que essa decisão que eu vou tomar tem a ver contigo? Ou simplesmente eu estou aqui numa piração da minha cabeça e estou para tomar essas decisões? Se você está no meio dessa situação, eu diria para a gente olhar para Neemias, o grande líder dos judeus. A Bíblia vai dizer que Neemias agia e
orava. Ele orava, mas também agia. Pastor, qual que eu faço primeiro? Escolhe e faz. Só não deixa de fazer. Você acha que o momento é para orar? Ora. E depois que eu terminar de orar, faz plano e age. E quando eu estou agindo, o que você faz? Começa a orar por isso. Essas duas coisas precisam andar juntas. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os... Olha, se o Senhor não guardar, não adianta. Mas tem muita gente que entende esse texto bíblico e fala assim, então manda embora os sentinelas. É isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando que se o Senhor não guardar não adianta, mas manda você fechar a porta. Como que é isso, pastor? Quer dizer que eu saio de casa e falo que Deus está guardando e deixa a porta aberta porque eu tenho fé que não vai entrar o bandido? Faz isso para você ver o que vai acontecer. Tem muitas áreas da vida da gente que a gente precisa manter a sentinela, mesmo confiando em Deus. Quais são as áreas da sua vida que talvez você esqueceu de colocar sentinelas aí? A palavra de Deus está dizendo hoje, devemos orar. Olha só que frase interessante. Se você não gravar muita coisa no que eu disse hoje, grave isso aqui que eu vou falar para você. Da tradição cristã da nossa fé. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e devemos agir como se tudo dependesse de nós. Você entendeu o que foi dito aqui? Eu vou repetir para você. Nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas a gente deve agir como se tudo dependesse de nós. Isso é essencial para a vida. E a gente continua perguntando aqui, Davi, o que mais é essencial para eu colocar as minhas melhores energias nisso? Ele diria assim para a gente, aprenda a aquietar-se e seja paciente. Aí ele aperta num calo nós os ocidentais, a gente tem muita dificuldade em se aquietar. Você já percebeu como você usa o seu micro-ondas? Seja sincero para mim, quantas vezes você já reclamou do seu micro-ondas? O que eu digo reclamar é você olhar ele esquentando alguma coisa e você colocou uma eternidade lá de tempo. 60 segundos. Uma eternidade. Aí ele chegou no 37 e você já está desesperado, mas esse negócio não anda. Quanto tempo você tolera ficar na fila do McDonald's? Ah, esse está fácil. Quanto tempo você tolera ficar na fila do NPS? Ou do INSS? A gente vive uma vida já impaciente. E qual é o problema disso? A gente traz isso para a nossa espiritualidade. A gente acha que Deus é mesmo Deus fast food. Que a gente compra pela internet, coloca uma oração, cartão de crédito, enter, chegou Deus, responde. Deixa eu ver, chegou o e-mail com a resposta de Deus. Davi fala, não funciona assim a coisa. Ele diria para a gente assim, você já leu o meu Salmo 46 que eu escrevi? Aí a gente diria para Davi, o que está escrito lá? Ele diria assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que a gente só passa a conhecer a Deus quando a gente se aquieta. Quando a gente está agitado demais, pensando demais, agindo para todo lado, a gente não conhece Deus. É o mesmo que você tentar salvar alguém que está se afogando e abraçar ele. O que vai acontecer com você? Você vai junto. Fala para quem está perto de você assim, aquieta, meu irmão. Uma palavrinha mais moderna, baixa a bola. Conhece a Deus primeiro. Não adianta você ficar se preocupando demais. Daqui a 80 anos, sabe onde você vai estar? Eu vou terminar com duas informações para você. Vamos perguntar para o Davi. Davi, o que é que a gente faz para não experimentar pressão que a gente não precisa? Ele diria para a gente assim, não viva irritado.
E mais, nem viva se comparando. Duas coisinhas que eu duvido que você não experimentou pressão nessa semana. Você se irritou essa semana? Não, mas calma, não é um desabafo, é só responder se você se irritou. Davi diria pra gente, se você se irritou não é um problema, mas se você está vivendo irritado, sabe que é a pessoa irritada? É que a pessoa desassossegada, nada tá bom. Ela senta no sofá, mas daqui a pouco fica de pé. Aí ela pega a TV, pessoa irritada mostra muito na TV. Canal 1, 2, 3, 4, 5, 37. Não, 36, 35, 34. Não tem programa, não tem nada. Ela está desassossegada com tudo. Davi fala assim, baixa a bola, não vai adiantar isso. Agora outra coisa que ele ensina aqui. Não viva se comparando. Você se comparou com alguém ou alguma coisa essa semana? Se você é mulher, está naquele momento de procurar a tampa da panela, e você olhou para o varão, e ao olhar para o varão, você olhou e o varão estava olhando para outra varoneta que não é você. Aí você está falando, o que aquela sirigaita tem melhor que eu? Isso é o pior que pode acontecer com o ser humano. É se comparar. Sabe de uma coisa? Deus fez você único. Você é uma obra de arte de Deus. A forma que Deus fez você como obra de arte, Ele jogou fora. Não tem outro. Pastor, que isso? Pastor, mano, você está querendo me animar. Não é não. Tem alguma impressão digital igual à sua? A Bíblia tem razão. O seu DNA, tem algum DNA que bate 100% com o seu? Você é uma obra de arte. Deus fez você para ser uma obra de arte. Agora deixa eu dar uma informação que a gente não gosta. Eu animei você, agora eu vou colocar uma responsabilidade sobre você. Você sabe como faz uma obra de arte? Vou explicar para você. Perguntaram para o Michelangelo como é que ele fez a obra mais preciosa do mundo, feita em pedra, em mármore, o Davi de Michelangelo. Ele falou, foi fácil. Aí o jornalista falou, como assim fácil? Você fez a maior de todas as obras, foi fácil. Eu olhei para um bloco de pedra e imaginei o Davi. O que eu fiz? Com o Davi em mente, eu comecei com uma talhadeira e com um martelinho, tirar tudo aquilo que não se parecia com Davi. Então ele foi batendo aqui, não, isso não se parece com Davi, vamos tirar mais isso aqui. Deus faz assim com a gente. Ele criou você para ser uma obra de arte, mas até que você se torne, Ele vai tirar cada pedacinho que não tem a ver com aquela obra de arte que Ele quer construir. Deixa eu adiantar para você, tem hora que vai doer. Tem hora que a talhadeirazinha vai bater em áreas que você não gostaria. Mas Deus está construindo uma obra de arte em você. Olha aí para o seu lado e vê se tem uma obra de arte do seu lado. O que você achou? Uma Mona Lisa? Um Davi de Michelangelo? Pois é. Eu termino essa mensagem perguntando para o Davi. Davi, fala para a gente aqui. O que é principal na vida que a gente deve se preocupar? Ele falaria assim, Mano, tem 3.000 anos de diferença entre eu e você. Mas se eu te dissesse, a última coisa que eu gostaria de dizer é, ponha a sua esperança no Senhor. Se tem uma coisa que nos diferencia em relação aos embates da vida, quem é que suporta a pressão e quem é que não suporta, é a nossa esperança em Deus. Quem não tem esperança é um morto-vivo. Quem não tem esperança já morreu e esqueceram de enterrar. Quem não tem esperança é um Walking Dead. Aquele personagem, né, os mortos-vivos, já morreu. Eu fico pensando, às vezes, eu estava discutindo com um médico essa semana, umas coisas interessantes. Ele me falando assim, por que você crê em Deus? A primeira coisa que eu falei para ele, porque eu falei assim, olha, seria muito mais difícil eu não crer em Deus
Porque veja o problema de quem não crê em Deus. O cara nasce, cresce, se desenvolve, ganha dinheiro, daqui a pouco começa a ficar doente, as células começam a morrer, cai o cabelo, não, cai o cabelo não, pula essa parte. Fica mais gordinho, não, pula essa parte também, a gente não gosta dessas coisas. A gente vai experimentando algumas coisas, vai ficando mais feinho, mas mais sábio. Mas aí quando você fica sábio e está feinho, você morre. E como você não crê que tem um Deus e não tem nada na eternidade, não é desesperador isso? Aí Davi viria para a gente e fala assim, Deus está construindo uma obra de arte em você. Está vendo essa barraca que é o seu corpo? Deus vai trabalhar nessa barraca e vai chegar uma hora que Ele vai jogar essa barraca fora, que não vai servir mais, e vai fazer um prédio lindíssimo como morada dele. Aí você vai ter um corpo ressurreto. Aí tudo que era sombra, agora será luz. Os conhecimentos de Deus serão plenos em nós. E aí a gente vai entender o que Paulo disse. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Fala para quem está perto de você assim, Deus tem coisas incríveis para você. Não para no meio do caminho. Põe a sua esperança em Deus. Não fica se comparando com ninguém, não. Se aquiete. Submeta seus planos a Deus. Dê prioridade a Deus. Cultive a verdade. E não se esqueça de confiar no Senhor e fazer o bem. Isso é o essencial para a vida. E as outras coisas, pastor? A Bíblia diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Viva pelo principal. Principal é amar e conhecer a Deus. Isso é o que vai valer na eternidade. Que Deus te abençoe. Que você viva uma vida para a glória de Deus. E que Ele faça de você uma obra de arte perfeita. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.